Aí por que acontece o déficit de equilíbrio? Porque nós não trabalhamos mais com ele. Começamos a ficar mais sedentários, não estamos nos movendo. Então eu sempre falo para os meus pacientes, tem uns que falam, mas é genética, minha mãe é assim, meu pai é assim também. Gente, vamos começar a parar de culpar só a genética, ou que a vida é assim mesmo. E não é. Nós temos que colocar na cabeça o hábito de cuidar do nosso corpo, das nossas articulações e do nosso centro de gravidade. Nós temos uma linha, que é a linha da gravidade, que quando nós estamos em movimento, ela desloca para frente, para trás, para equilibrar o nosso corpo. E isso é super importante, porque quando a gente fala em equilíbrio ou em postura, a gente imagina o quê? A pessoa estática, parada. Só que não, nós temos o nosso centro de gravidade que ele se desloca. Só que desloca como? Com equilíbrio. Então, o que é importante para o equilíbrio? O movimento equilibrado. Então, vamos supor, se eu tô caminhando, tô andando, tô levantando o meu pé, para encostar primeiro o calcanhar no chão e dar o primeiro passo da marcha. O que acontece se eu não tivesse equilíbrio entre os músculos? Que nós temos os músculos agonistas, que executam o movimento, e os antagonistas, que seguram. Imagina o seguinte, se eu não tenho esse equilíbrio de movimento, na hora que eu vou dobrar o meu joelho e lançar o calcanhar lá para frente para encostar no solo, imagina se eu largo minha perna lá, o antagonista não trabalhar, peraí, eu vou te ajudar a equilibrar esse movimento, eu jogo a minha perna para frente. Então, não, eu preciso do equilíbrio muscular, articular do corpo para manter o meu equilíbrio. E se eu não trabalho isso, o que acontece? Eu vou perdendo o equilíbrio do corpo. E aí começam as quedas. E o que acontece no idoso? O idoso, quando ele cai uma vez, o que acontece? Ele começa a ficar com medo das outras quedas. E começa a procurar sempre um objeto, um móvel para se apoiar e não ter o risco da queda. Então não é essa a ideia. A ideia é a gente sempre primeiro confiar nas nossas próprias estruturas. E como a gente confia nas próprias estruturas? Trabalhando. A gente teve um gasto de energia tão grande quando era criança para começar a caminhar, porque agora a gente não pode começar a preservar essa qualidade do movimento. Os adolescentes estão ficando muito tempo sentados. A gente não aguenta mais escutar, só fica no computador, só fica no celular. Então somos responsáveis, certo? Nós como os pais, eles como já sabem do que é certo e do que é errado e vão sofrer as consequências disso. Hoje em dia, o adolescente, a criança vai para a escola de manhã, depois volta, almoça ou fica lá na escola o dia inteiro, sentados. Tem que ter o estímulo do movimento e do equilíbrio, sim. Não vamos poder concorrer com esse tipo de trabalho. O equilíbrio é extremamente importante. Imagina que vão ser esses jovens daqui a alguns anos. E é o que eu já te falo, cada vez mais gente jovem, de 20 a 30 anos, chega no consultório com problema de coluna ou com problema de desequilíbrio, tá? Então é muito importante cuidar dessas estruturas. Eu atendi outro dia um jovem que ele chegou aqui, ele tava, a gente chama de lateral shift. O que é o lateral shift? Você imagina que o tronco tá aqui, a parte superior, tá? E aí teve um deslocamento lateral do tronco. A mãe desesperada, que já era uma paciente minha antiga, ligou, Carla, meu filho tá torto. Eu falei, nossa, traz ele para dar uma olhada, ver o que tá acontecendo. Eu não sei nem se eu ia poder atender, se era grave e tal. E ele tava com esse lateral shift. O que acontece? Ele ficou horas sentado no sofá, a almofada ficava desse lado aqui e ele entortou. O lateral shift, ele é fácil de tratar. Em uma sessão a gente resolve a maioria dos casos, ainda mais em pessoas mais jovens. Tá? A musculatura dele trouxe o tronco dele inteiro, parte superior para um lado e a parte de baixo ficou para o outro, ele ficou numa gaveta. É isso que está acontecendo, fora a postura da cabeça. Agora você imagina, a cabeça, quando ela vai para frente, ela aumenta mais ou menos, pode aumentar de 3 a 5 quilos. A sensação para carregar esse suporte. Imagina isso tudo na coluna, como não vai alterar o equilíbrio. Então é muito importante o trabalho de equilíbrio, tá bem? Eu falo que para as crianças é muito legal a cobra cega,
porque tá com os olhos fechados e tem que buscar a outra criança com quem estiver brincando e vai treinando o equilíbrio, tá bem? É bem importante cuidar do equilíbrio. Outra coisa, você tá no shopping, você tá andando ali no shopping e vai mudar o andar do shopping, você vê a escada rolante, aquela coisa maravilhosa criada para auxiliar na subida e na descida. Não! Quem pode vai na escada normal, fazendo o movimento das pernas. E de preferência vai do lado do corrimão, mas não apoie no corrimão. Use as pernas, use o equilíbrio, use a força, a estabilidade, a mobilidade do movimento. Quem trabalha em condução, por mais cansativo que seja, desça um ponto antes, vá andando. As pessoas estão cada vez mais em casa, porque tudo chega na nossa casa. A gente não tem mais que descer, às vezes nem para a farmácia desce, né? Liga, a pessoa sobe. Mais fácil. Só que nós estamos destruindo os corpos. E cada vez mais as pessoas estão caindo. Mulheres que usam salto começaram a cair, porque trabalham muitas horas sentadas, sobe naquele salto, não tem o equilíbrio para se manter num salto. Quantas fraturas de tornozelo acontecem por isso? Aí a culpa do sapato que não é bom. Será que a culpa é do sapato? Sabe, tudo às vezes a gente arranja uma desculpa. Os meus pacientes com mais idade, os idosos, tudo tem uma desculpa. É o tapete, é o degrau que estava lá e não viu. Eu concordo, o tapete pode deslizar, só que não é só a culpa do tapete. É o treino de equilíbrio, de levantar o pé, de ter a noção da marcha correta. E a partir do momento que caiu uma vez, a chance de cair a segunda, a terceira é grande. E a chance de fratura. E tem pacientes que não podem operar. Ou por problemas do coração. Olha quanta coisa pode acontecer. Então, assim, o treino de equilíbrio é fundamental. Tá bem?